Às vezes, o pior tipo de traição não vem de um estranho. Vem de quem prometeu nunca nos magoar. Sempre me considerei um homem comum. Sem grandes ambições. Sem grandes escândalos. Apenas um homem simples. Que acreditava no amor. E talvez tenha sido exatamente isso que me destruiu. O meu nome é Miguel. Tenho 47 anos. E durante mais de uma década, vivi numa casa que construí com as minhas próprias mãos, uma pequena quinta nos arredores de Bragança. Onde o inverno cheira a lenha queimada e os verões são tão silenciosos que se ouve o coração a bater. Ali plantei raízes. Ali construí o meu lar. Ou pelo menos, pensei que fosse um lar. Casei-me com a mulher que julgava ser o amor da minha vida. Stella, brilhante, ambiciosa, linda. Conhecemo-nos na universidade, num tempo em que os sonhos pareciam possíveis. E durante muitos anos, vivemos o que outros chamariam de vida perfeita. Casa própria, planos para filhos, almoços de domingo, risos ao fim da tarde. Mas sabem qual é o problema dos contos de fadas? É que nunca nos ensinam a lidar com o momento em que a princesa tira a máscara. Hoje, conto-vos como descobri que a mulher com quem partilhava a minha cama estava a planear destruir-me. Literalmente. Inventar uma traição. Manipular a minha vida. Tirar-me tudo, até o meu nome. E tudo isto, com a ajuda da melhor amiga dela. E da própria mãe. Sim, esta não é uma história de amor. É uma história de manipulação. De máscaras que caem. De um homem que foi empurrado para o fundo, mas decidiu não afundar. Já viveu algo parecido? Já desconfiou de quem dorme ao seu lado? Escreva nos comentários. Porque às vezes, desabafar é o primeiro passo para sobreviver. Parte 1. O início. Um amor que prometia durar para sempre. Tudo começou muito antes da traição. Muito antes das mensagens escondidas. Antes da mentira se instalar. Houve esperança. Houve amor. E é por isso que dói tanto. Na parte 1, volto convosco ao início. Ao dia em que conheci Stella. E ao castelo que construí. Sem saber que seria feito de areia. Há memórias que nos perseguem. Não por serem dolorosas, mas por terem sido, por um breve instante, absolutamente perfeitas. Conheci a Stella num daqueles dias em que o destino decide brincar conosco. Era o último semestre da universidade. Eu estudava engenharia rural. Ela, gestão empresarial. Cruzámo-nos numa festa organizada por amigos em comum. Eu estava a conversar com o Rui, o meu melhor amigo desde o secundário, quando ela entrou. De vestido verde escuro, cabelo apanhado e um sorriso que parecia não pertencer a este mundo. Ela não era só bonita. Era magnética, inteligente, segura de si, com aquele brilho nos olhos de quem sabe exatamente o que quer. E por alguma razão que nunca compreendi, ela quis a mim. Durante os primeiros meses, foi tudo o que uma paixão deve ser: intensa, inesperada, transformadora. Lembro-me da primeira vez que ela conheceu os meus pais. Na pequena quinta onde cresci. A minha mãe, Dona Teresa, ficou imediatamente encantada. Essa menina vai levar o nosso Miguel para longe. Disse ela ao meu pai. Meio a brincar, meio a prever o futuro. E não é que levou mesmo. Casámos 3 anos depois. Nada extravagante, uma cerimónia simples. Ao ar livre. Com vinho da aldeia e bolos feitos pelas tias. Foi o dia mais feliz da minha vida. Ou pelo menos, pensei que fosse. Compramos uma casa nos arredores de Bragança, uma daquelas zonas onde ainda se ouvem os passarinhos de manhã e os vizinhos deixam pão fresco na tua porta ao domingo. A Stella adorava aquela casa. Dizia que era o nosso castelo. E eu, ingênuo, acreditei. Passávamos horas a sonhar acordados no alpendre. Falávamos de filhos, viagens ao sul de Itália, um negócio familiar, quem sabe. Ela queria abrir um espaço de eventos. Eu queria plantar oliveiras. Ela ria. Dizia que eu era antiquado. Mas olhava-me como se isso fosse a coisa mais bonita do mundo. Mas o tempo desgasta até os sonhos mais sólidos. E às vezes, as rachaduras começam tão pequenas que ninguém percebe. Aos poucos, comecei a notar coisas. Pequenas mudanças. Quase invisíveis. A Stella, que sempre adorou tardes preguiçosas, começou a sair mais. Dizia que eram reuniões, cursos, eventos de networking. Eu acreditava, porque confiar era o alicerce do nosso lar. Mas, por dentro, algo em mim começava a vacilar. Um dia, o Rui, sim, aquele mesmo melhor amigo, disse-me algo que me incomodou. Miguel, não leves a mal, mas vi a Stella com um tipo num café da cidade. Nada demais.
Mas, estavam próximos. Demais. Lembro-me de ter rido. Desconversado. Dito qualquer coisa como: deves estar a confundir. A Stella nem tem tempo para respirar. Mas à noite, enquanto ela dormia ao meu lado, perfeita como sempre, eu olhava para o teto e sentia algo que nunca tinha sentido antes. Dúvida. Comecei a trabalhar mais. Talvez por orgulho. Talvez para não pensar. E cada vez que a Stella me dizia que ia sair mais tarde, eu dizia, ok. Cada vez que ela passava mais tempo no telemóvel, eu fingia não notar. E cada vez que o silêncio entre nós crescia, eu dizia a mim mesmo que era só uma fase. Porque preferia acreditar numa mentira reconfortante do que encarar uma verdade que podia destruir tudo. Mas há um momento, sempre há, em que a alma já não aguenta o peso da negação. E para mim, esse momento chegou de forma simples. Trivial até. Ela esqueceu-se de desligar o portátil. Não, ainda não vou contar o que vi. Ainda não. Porque antes disso, houve uma última conversa. Uma conversa que ainda hoje ecoa na minha cabeça. Estávamos a jantar. Arroz de pato. Ela pouco falou. Mexia no garfo, sem tocar na comida. Perguntei-lhe se estava tudo bem. Ela respondeu apenas: tu nunca me ouves, Miguel. Levantei os olhos. Tentei sorrir. Mas por dentro, eu sabia. O amor já não morava ali. Transição suave para parte 2, os primeiros sinais, quando o amor começa a mudar. É fácil olhar para trás e dizer, devia ter visto. Mas quando se ama, vê-se apenas o que se quer ver. Na próxima parte, vou mostrar-vos os pequenos sinais que ignoramos. Os silêncios que gritavam. As ausências que doíam. E a lenta construção de uma mentira. Que me transformaria no vilão da história dela. O amor não acaba de um dia para o outro. Ele desaparece devagar. Com silêncios que ninguém nota e distâncias que ninguém mede. Tudo começou com detalhes pequenos. Pequenos demais para serem chamados de problemas. Mas grandes o suficiente para me fazer perder o sono. A Stella sempre foi vaidosa. Mas de forma saudável. Maquilhava-se com simplicidade. Vestia-se com elegância natural. Mas, de repente, algo mudou. Começou a comprar roupas que nunca combinariam com o nosso estilo de vida rural. Saltos altos em chão de terra batida. Perfumes importados para ir, só ao supermercado. No início, achei bonito. Pensei, ela só quer sentir-se bem. Mas depois vieram as idas ao ginásio. Os tratamentos estéticos. As horas no espelho. Tudo, sem partilhar nada comigo. As conversas que antes fluíam. Tornaram-se burocráticas. O "como correu o teu dia" tornou-se apenas ruído de fundo. E quando tentava abraçá-la, ela esquivava-se. Com um sorriso forçado. Com desculpas suaves. Uma noite, voltando do trabalho mais cedo, encontrei a casa vazia. Ela tinha dito que ia ao salão. Mas o carro dela não estava. E quando liguei, chamada rejeitada. Mais tarde, chegou com um saco de compras, maquilhagem cara, salto de grife. O tipo de coisas que não combinavam com o nosso orçamento. Quando comentei, ela respondeu: não posso cuidar de mim sem sentir culpa agora. Culpa. Uma palavra que até então não existia entre nós. Na semana seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. Perdi o meu telemóvel. Era um domingo. Tínhamos ido ao mercado municipal. Lembrei-me de que tinha o telefone ao sair de casa. Mas quando voltamos, ele simplesmente não estava em lado nenhum. Revirei a casa. Olhei debaixo dos bancos do carro. Liguei várias vezes. Nada. E a reação dela? Calma. Fria até. Deixa estar. Miguel. Compra outro. Não vale a pena estressar. Não valia a pena. O meu telefone tinha anos de fotos. Conversas. Documentos de trabalho. Mas ela parecia aliviada. Na semana seguinte, comecei a notar outro padrão. Ela saía cada vez mais tarde do trabalho. Eventos. Jantares de empresa. Formações de fim de semana. Mas nenhuma foto. Nenhuma localização partilhada. Nenhum detalhe. Um dia, pedi para irmos juntos a um jantar de colegas. Ela hesitou. Disse que era só para staff interno. Mas o Rui, sim. O mesmo amigo de sempre, mais tarde disse. Curioso. Vi a Stella nesse jantar. E havia acompanhantes. Foi aí que a minha mente começou a girar. Lembrei-me de uma colega dela. A Vanessa. Que em tempos tinha comentado. A Stella está sempre colada ao telemóvel, acho que até fala mais com o João do que com o marido. João. Nome comum. Mas naquele momento, algo gelou dentro de mim. Na tentativa de encontrar alguma normalidade.
Convidei a Stella para passar um fim de semana fora. Só nós dois. Serra da Estrela, chalé, lareira. Ela aceitou, mas no dia anterior cancelou. Não me sinto bem. Vai tu, se quiseres. Fui, sozinho. E naquele silêncio gelado da serra, entendi uma verdade que me doeu mais do que qualquer grito. Eu já estava sozinho, há muito tempo. No regresso, decidi abrir o portátil antigo que tínhamos partilhado. Já não o SA acento agudo vamos muito, tínhamos ambos os nossos próprios computadores. Mas por instinto, abri. E ali, numa pasta escondida com um nome aleatório, começou a nascer a verdade mais cruel da minha vida. Mas isso é assunto para a próxima parte. Parte 3, a descoberta, um mundo que nunca imaginei. Porque às vezes, o que não queremos ver, é aquilo que mais precisamos enfrentar. Na próxima parte, vou mostrar-vos o que encontrei naquela pasta escondida. Conversas, planos, provas, e nomes que até então, só existiam nas entrelinhas. Já teve aquela sensação de que algo estava errado, mesmo quando todos diziam que era só coisa da sua cabeça? Comenta abaixo. Talvez a sua intuição estivesse certa o tempo todo. A verdade não destrói. Ela apenas revela o que já estava quebrado. A pasta estava escondida num canto do disco rígido. Com um nome genérico, relatório _2021_final_V3. Quase despercebida. Mas algo me disse para abrir. Ali, numa sucessão de documentos, capturas de ecrã e mensagens guardadas, estava a minha ruína. O primeiro ficheiro era uma conversa. Stella e João, aquele nome que tinha surgido semanas antes. Quase como um sussurro. Agora ali estava ele, em caixa alta, em centenas de mensagens trocadas durante meses. Conversas carregadas de nostalgia, desejos, promessas. Ela falava de mim como se eu fosse um peso morto. Como se tudo o que tínhamos vivido tivesse sido uma prisão. Ele é previsível, aborrecido, nunca mudou. Contigo, sinto-me viva de novo. E ele respondia com confiança. Logo vais ser livre. E finalmente vamos ser uma família. Mas pior do que as mensagens com João, foram as mensagens com a Cindy. Sim, a melhor amiga da Stella. Aquela que frequentava a nossa casa. Que comia à nossa mesa. Que me chamava de cunhado emprestado, com um sorriso cínico. Nas mensagens, planeavam cada passo. Já tens o telemóvel dele. Preciso das conversas falsas até sexta. Vamos criar um perfil no Instagram com uma suposta amante. Tens de parecer destruída na frente da mãe dele. Ela vai ficar do teu lado. Estavam a montar um enredo. A escrever um guião onde eu era o vilão. E ela, a vítima perfeita. Fechei o portátil. O coração aos saltos. As mãos frias. Sentei-me no chão da sala. Tudo rodava. Aquela casa. Outrora, o nosso castelo. Parecia agora um palco envenenado. No dia seguinte, liguei ao Rui. Não contei tudo, mas pedi para nos encontrarmos. Fomos até ao café do Sr. Armando, um homem de 70 anos que sempre me dizia: quem ouve demais o silêncio da casa, sabe quando ela está prestes a desabar. E naquele silêncio, desabei. Eles querem acabar comigo. Rui. Estavam a planear tudo. Quase conseguiam. Eu, quase acreditei que o problema era eu. Rui olhou-me com olhos de quem compreende. Não de quem tem pena. Mas de quem viu o suficiente da vida para saber que a dor verdadeira é sempre íntima. Tens de te proteger. Junta provas. Mostra quem és. Não para ela. Para ti. Segui o conselho. Passei dias a recolher tudo. Guardei ficheiros. Imprimi mensagens. Fui a um advogado discreto em Mirandela, Dr. Lourenço. Especialista em direito familiar e em lidar com mentirosos profissionais. Ele ouviu tudo em silêncio. No final, disse: Miguel, isto não é só um divórcio. É um ataque à tua integridade. Vamos proteger-te. E como num filme de guerra silenciosa. Voltei para casa. Fingindo normalidade. Sorrisos vazios. Beijos frios. Guardando dentro de mim uma tempestade que crescia a cada segundo. Mas foi numa noite específica que tudo começou a ruir. Stella chegou tarde. Com o batom borrado. Os olhos marejados. As coisas não estão a correr como planeado. Murmurou, sem saber que eu estava na cozinha. Ela não me viu. Mas eu vi tudo. A expressão. O arrependimento. A frustração. O plano estava a falhar. E ela começava a perceber. Transição suave para a parte 4, o confronto silencioso, como se derruba uma mentira. Eu podia ter gritado. Podia ter exposto tudo ali mesmo.
Mas escolhi algo mais poderoso do que a fúria. O silêncio calculado. Na próxima parte, vou mostrar-vos como virei o jogo. Como me tornei o espelho onde ela viu o monstro que tinha se tornado. E como, às vezes, a vingança mais forte é não reagir, ainda. Alguma vez descobriu uma verdade tão devastadora, que ficou sem reação? Escreva nos comentários. Porque há dores que só se entende, vivendo. A vingança mais inteligente não grita. Ela observa, espera, e acerta com precisão cirúrgica. Eu podia ter confrontado a Stella no momento em que descobri tudo. Gritado, quebrado pratos, expulso-a de casa como um animal ferido e traído. Mas não. Ela era a atriz. E eu, escolhi ser o autor do final. Voltei à rotina como se nada tivesse acontecido. Ela saía à noite. Eu sorria e dizia, boa reunião. Ela voltava com cheiro de perfume que eu não usava. Fingia não notar. E por dentro, tomava nota. Comecei a plantar sementes. Pequenas frases soltas. Aparentemente inocentes. Ultimamente tenho pensado como tudo mudou entre nós. Lembras-te de quando éramos só nós? Sem máscaras. Ela ouvia. E aos poucos, a dúvida plantava raízes. Comecei a guardar distância. Não por raiva, mas por cálculo. Deixei de perguntar para onde ia. Deixei de comentar suas roupas novas. E ela começou a perder o controlo. Começou a ligar-me no trabalho. Mandar mensagens que terminavam com amo-te, algo que já não dizia há meses. E quando percebia que eu não respondia com o mesmo calor, ficava em silêncio, mas um silêncio inquieto. Uma noite, cheguei em casa e encontrei a sala às escuras. A Stella estava sentada no sofá, com os olhos marejados. Tinha uma garrafa de vinho aberta. O terceiro copo já a meio. Tu estás diferente, Miguel. Já não me olhas como antes. Já não me tocas. Respirei fundo. Sentei-me à sua frente. E pela primeira vez em semanas. Não fingi. Talvez seja porque já não reconheço quem tu és. Ela congelou. Tentou sorrir, mas o lábio tremia. O que queres dizer com isso? Quero dizer que tenho dormido com uma desconhecida. E o pior é que essa desconhecida ainda leva o meu apelido. Ela levantou-se. Tremia. Estás a acusar-me de quê? Exatamente. Levantei-me também. E com voz baixa, firme, sem necessidade de gritos. De estar a preparar a minha destruição. E de o fazer com requinte. Ela tentou negar. Claro, sempre tentam. Tu estás louco. Isto é paranoia tua. A Cindy, a minha mãe, eles só querem o melhor para mim. Sorri. Peguei o dossiê que tinha preparado com o advogado. Coloquei em cima da mesa. Chama-lhe paranoia. Mas este é o guião do teu espetáculo. Com todas as tuas falas. Ela folheou algumas páginas. E aos poucos, a cor do rosto foi sumindo. Começou a chorar. A dizer que estava confusa. Que tinha sido manipulada. Que não era bem assim. Mas eu já não era o mesmo homem. Stella, tu planeaste destruir o homem que te amou em silêncio. E agora, queres ser a vítima do teu próprio plano. A máscara caiu. E o que sobrou, não era amor. Era culpa, medo, vergonha. Nos dias seguintes, ela tentou reverter tudo. Disse que acabaria com o João. Que queria recomeçar. Mas algo dentro de mim já tinha morrido. Rui foi o primeiro a notar. Estás mais calmo. Mas não é paz, é silêncio de quem já não espera nada. E ele tinha razão. A Stella passou a dormir no quarto de hóspedes. Silêncio entre nós. O tipo de silêncio que só existe quando a guerra já foi travada. E não sobrou ninguém para gritar. Até que, numa manhã fria, ela deixou um envelope sobre a mesa da cozinha. Dentro, um teste de gravidez. Positivo. Transição suave para a parte 5, a mentira final, a gravidez e o teste da verdade. E quando pensei que já tinha visto de tudo, veio a última cartada. A que usaria uma vida inocente como escudo. Na próxima parte, conto-vos como enfrentei a mentira mais cruel de todas. E como um teste de ADN, mudou tudo. Alguma vez passou por uma situação onde o silêncio foi a sua arma? Comenta abaixo. Às vezes, o que não se diz grita mais alto do que 1000 palavras. Algumas mentiras não servem para esconder a verdade. Servem para manter alguém preso. Mesmo quando tudo já morreu. O teste estava ali. Positivo. Um pedaço de plástico barato com 2 linhas vermelhas. Capaz de virar o meu mundo do avesso. Outra vez. Ela deixou o envelope na mesa e saiu sem dizer uma palavra. Sem olhar para trás. Fiquei ali parado, com a mão a tremer.
A mente dividida entre duas vozes. E se for teu? E se for mais uma mentira? Durante dias, vivi num limbo emocional. A minha mãe, Dona Teresa, percebeu algo. Miguel, o teu olhar está igual ao do teu pai. Quando soube que o irmão o tinha traído no negócio das terras. Era um olhar sem chão. Contei-lhe tudo. Pela primeira vez. Ela chorou, mas não se surpreendeu. Eu sempre disse: quem manipula com doçura, fere com lâmina afiada. Falei com o Dr. Lourenço, o advogado. Vamos exigir um teste de paternidade imediato. Mas prepare-te, Miguel. Ela vai resistir. Vai chorar, implorar, virar mártir. E virou. Stella veio ter comigo 2 dias depois. Vestida de branco, como se fosse pureza encarnada. Olhos vermelhos, maquiagem leve. A performance perfeita. É teu, Miguel. Eu sei que tudo o que fiz foi errado. Mas este bebê é a única coisa verdadeira. Confia em mim. Sorri. Um sorriso curto, seco. Não confio nem nas palavras, nem nas lágrimas. Foi então que ela ativou o plano B. Chamou a mãe, Dona Elvira, a mulher que sempre me olhou como pouco para a filha dela. Ela ligou-me, fingindo ternura. Miguel, pensa bem, este bebê pode unir-vos. Pode ser um recomeço. E quando viu que não me comover, mudou de tom. Se ela perder este filho por tua culpa, vais carregar isso para o resto da vida. Era chantagem emocional. Crua, baixa, calculada. Mas eu já não era o homem vulnerável que deixaram para trás. Enquanto aguardávamos o dia do teste, recebi uma chamada inesperada. João, o homem que roubou a minha mulher. E agora queria roubar-me a paz. Tu és fraco, Miguel. Se fosses homem suficiente, ela nunca teria olhado para mim. Tu vais estragar tudo com esse teste. Se algo acontecer ao bebê, vai ser por tua causa. Para antes que seja tarde. Desliguei. E percebi uma coisa. Eles estavam desesperados. Porque sabiam que a verdade estava próxima. No dia do teste, fui com o advogado. Calmo. Sem ódio. Stella chegou acompanhada da mãe. João esperava no carro. Nem teve coragem de entrar. A coleta foi rápida. Mas a espera. Uma eternidade. Durante dias, sonhei com possibilidades. Imaginei a criança com os meus olhos. Com a gargalhada do meu pai. Com o cabelo rebelde da Stella. E depois acordava, com medo de tudo ser mais uma armadilha. Finalmente, a chamada. Resultado, negativo. O bebê não era meu. Stella desabou. João apareceu no mesmo dia, desta vez. Com um sorriso de vitória mal escondido. Ela, sentada no sofá da sala. Parecia vazia, vencida, destruída pelo próprio veneno. Sentei-me à frente dela. Olhos nos olhos. Tu tentaste destruir a minha vida. Mas agora, tens a tua para reconstruir. Sozinha. Peguei nos papéis do divórcio. Assinados. Entregues. Ela nem protestou. Apenas chorou. Mas já era tarde. Tarde para arrependimentos. Tarde para desculpas. Tarde para mim. Parte 6. Liberdade. Quando a verdade liberta mesmo em meio à dor. E assim terminou o ciclo. Com dor. Sim. Mas com verdade. Na próxima parte, conto-vos como transformei o vazio em liberdade. Como fui detraído, a reconstruído. Porque às vezes, é no fim, que a vida finalmente começa. Você já foi manipulado por quem dizia te amar? Como reagiu quando a verdade veio à tona? Escreva nos comentários. Sua história pode ajudar quem ainda está preso na mentira. Há prisões que não têm grades. Mas têm nomes, promessas e alianças no dedo. No dia em que assinei os papéis do divórcio, senti algo que há muito não sentia. Ar nos pulmões. Respirar, realmente respirar. Sem medo do que viria na mensagem seguinte. Sem peso no peito por dormir ao lado de quem planeava o meu fim. Mas não foi fácil. A liberdade dói. Porque antes de voar, precisamos enterrar tudo o que nos segurava ao chão. Voltei a viver com os meus pais por um tempo. A quinta, onde tudo começou, parecia agora um refúgio. O cheiro a lenha, o silêncio das manhãs, a companhia do cão velho. Tobias. Era como se o tempo tivesse dado uma volta completa. Mas eu, já não era o mesmo Miguel. As primeiras semanas foram estranhas. Dormia mal. Acordava no meio da noite com pesadelos. Stella a sorrir, com uma faca atrás das costas. João a segurar o bebê como se fosse um troféu. Cindy a rir-se, como se tudo fosse um jogo que ela tinha vencido. Fiz terapia. Coisa que, confesso, achava
Bobagem. Mas sentar-me diante da doutora Amália, uma mulher de voz firme e olhos de quem já viu muito. Foi a melhor decisão que tomei. Ela ouviu-me, sem interromper, sem julgar, e num dos nossos encontros, disse-me algo que nunca esqueci. Você foi traído, sim, mas não foi vencido. E agora, tem a oportunidade de construir uma vida sem mentiras. Isso assusta, mas também liberta. Comecei a escrever diários, cartas para mim mesmo. Para o eu, que acreditava no amor cego. Para o eu, que merecia ser protegido. E pela primeira vez, perdoei-me. Rui continuou ao meu lado. Fez questão de me lembrar que amigos de verdade não somem nas tempestades. Numa noite à volta da fogueira, ele disse: sabes o que me impressiona? Não é o que te fizeram. É como tu ficaste de pé. Tu não és vítima, Miguel. Tu és sobrevivente. Recebi uma proposta de trabalho em Évora. Outro ritmo, outro clima, outro começo. Aceitei. E no dia da mudança, enquanto fechava a última caixa, encontrei algo que me fez parar. A nossa foto de casamento. Eu e Stella, sorridentes, inocentes. Olhei para aquele Miguel e sussurrei: obrigado por teres amado. Mas agora, é hora de te amar também. Hoje, moro num apartamento pequeno com vista para os campos. Cultivo ervas na varanda. Voltei a pintar, algo que não fazia desde os 20. E aos domingos, vou ao mercado local. Sem pressa, sem medo. Conheci alguém, meses depois. Nada sério, mas leve. Sem máscaras. Sem pressa. E quando me perguntam se perdoei a Stella, respondo com sinceridade: sim, não porque ela merecia, mas porque eu merecia paz. A dor ensinou-me, mas a liberdade reconstruiu-me. Talvez você que está a ver isso esteja preso numa relação que já morreu. Talvez o silêncio, os olhares frios, os gestos forçados já sejam sinais. Não ignore o que a sua alma grita. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o primeiro passo para a liberdade. Já teve que se libertar de algo ou alguém para reencontrar quem você era? Compartilhe nos comentários. Alguém pode estar a precisar ler exatamente a sua história. Sabe, depois de tudo o que vivi, de todas as mentiras, das feridas, das noites em claro, a verdade é que eu não me arrependo de ter amado. Arrependo-me, sim, de ter deixado de me amar no processo. Hoje, entendo que confiança é um presente, não uma obrigação. E que quando alguém escolhe nos trair, não é porque somos insuficientes. É porque essa pessoa já estava quebrada por dentro. E tentou quebrar-nos também. Mas eu não quebrei. Eu caí. Sim, mas levantei. E hoje sou um homem mais inteiro, mesmo com as cicatrizes. Se você chegou até aqui, obrigado. De verdade. Contar essa história não foi fácil. Mas saber que tem alguém aí do outro lado a ouvir, a sentir, talvez até a se identificar, faz tudo valer a pena. Se essa história te tocou de alguma forma, se já viveu algo parecido, ou conhece alguém que precisa ouvir isso, curta, comente, partilhe com alguém que esteja a precisar de coragem. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e subscreva. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos dá forças para continuar a trazer histórias reais, humanas e transformadoras. Obrigado por fazer parte disso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide de si. Porque ninguém merece viver preso a algo que já acabou.